Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Porfírio, a vida tem solução? E qual é a solução da vida? Coisa alguma pode ser solucionada por quem não tem o conhecimento da solução. E por isso, muitos acharão a obra difícil, dizendo que esta solução, aqui esclarecida nesta obra, não poderá ser trazida a público bem clara e cristalina para todos. Hoje, estão vendo por que meios e modos estas soluções surgem entre todos e para todos. Portanto, tudo é impossível para quem não sabe, mas possível para quem sabe. Trechinho simples do primeiro volume do livro Universo em Desencanto, dando o senso lógico da solução. Existe uma solução na vida? Existe. Mas a solução só poderá ser realizada por aquele que sabe. Essa é a lógica. Então, como é que você quer resolver um problema se você não conhece a solução do problema? Você tem solução de engenharia para atravessar um rio? Tem, mas você tem que chamar um engenheiro que conhece. Vai chamar o padre que reza a missa para construir a ponte? Não dá. Não existe milagre. Mas muita gente é teimosa e acha que pode fazer uma coisa sem conhecimento. Então, se não tem conhecimento de causa, não tem como encontrar a solução. Pode experimentar. Aí fica aquela roleta russa, né? Pode dar certo ou não. A base do espiritismo é a incerteza. A própria ciência materialista dos homens é baseada no princípio da incerteza. A própria teoria atômica, essas coisas todas, da mecânica quântica, tudo elaborado pelo pensamento humano, ele sempre tem aquela dicotomia, a dualidade, portanto, a incerteza, por ser a parte elétrica e magnética. Mas, a partir do momento que nós encontramos esta obra, que parece esquisita para a maioria das pessoas, eu confesso, também achei, quando comecei, há 40 e poucos anos atrás, lá, não tem nem saudade, mas é claro que cada um tem o seu tempo e, para poder ligar na solução, precisa conhecer. Então a lógica é, você quer saber qual é a solução da vida? A solução da vida está no conhecimento. Mas que conhecimento é esse? O conhecimento de si mesmo. Quem sou? De onde vim, para onde vou? Este é o conhecimento que está faltando. Este é o conhecimento que liga o ser humano à sua verdadeira estrutura. Aí encontra a solução. Não é a solução de problemas materiais. Até pode encontrar muita coisa assim, dentro das necessidades do ser. Compreendam bem as necessidades das conveniências, da vida da matéria, que cada um vinha desenvolvendo por uma questão de aspiração, de sonhos. Eu constituí família, eu construí um patrimônio, essa coisa toda, são a questão das conveniências, a questão de fazer por onde, uma série de, até as filosofias, doutrinas, é tanta coisa para citar no meio disso, mas o que nós nos referimos é a solução do ser. O ser que está por trás de tudo isso. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Esta é a solução. E como é que eu vou resolver esta solução se eu não sei que sou um habitante do mundo racional? Se eu não sei que eu estou aqui progredindo por conta própria, como é que eu vou querer voltar para o meu mundo de origem, que eu nem sabia que tinha um mundo de origem? Como é que eu poderia resolver essa situação? Então a solução só existe a partir do momento que a gente conhece. Se não conhecer, como que vai achar a solução? Seria um espiritismo. E o espiritismo às vezes até acerta, mas é muito raro, né?
Porfírio, então quer dizer que para a pessoa saber disso tudo, ela precisa desenvolver o raciocínio para poder entender isso tudo, é isso? E ele diz também... Veja bem, se eu condiciono o conhecimento ao meu desenvolvimento pessoal, quer dizer, desenvolver esta energia que está materializada, que agora eu posso falar assim, então sim. Então claro. Quer dizer que com o pensamento é uma forma de vida, pensando é uma forma de vida, e com o raciocínio é uma outra forma de vida, não é isso? Perfeitamente, são duas vidas em uma só, e nós nos ligando no modo de vida da vida deformada, que é a parte elétrica e magnética, estamos no chão. E nos ligando na parte racional, que é o desenvolvimento do raciocínio, passamos a ter o domínio do primeiro e do segundo mundo. Mas com o pensamento e a imaginação, espiritualmente falando, dominamos apenas, quando podemos, o segundo mundo. Tá, então quer dizer que isso tudo é um processo natural, né? O desenvolvimento é tão natural que a pessoa nem sente que está desenvolvendo o raciocínio, só vai percebendo aos poucos. Por isso que vai entendendo como você entende até hoje, não é isso? Hoje eu posso dizer que entendo um pouquinho daquilo que não entendia no início, a respeito da obra Universo em Desencanto. Eu achava esquisito. Mas como que um livro vai poder salvar a humanidade? A solução da vida está na leitura desse livro. Como pode? Aí o sujeito pega o livro, lê e não acontece nada na vida dele, porque a solução da vida que ele está procurando, espiritualmente, é sucesso, é a formação, é aquela coisa toda que não leva para o caixão, porque o caixão não tem gaveta, e as pessoas não entenderam que, antes de nascer aqui, já existia em outra forma de vida. Este é o ser. É este que tem que encontrar a solução. A solução da vida está nesta ligação. E quanto mais pureza, mais rápida a solução. E quanto mais intelectualização, mais discriminação, mais deduções, intelectualizações, verbalizações, etc, 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 mais ligado embaixo. Porque a pureza é um estado de sentimento. O raciocínio nem usa a voz para falar. Não é isso que está escrito? Então, quem fala demais, assim que nem eu, é porque é necessário. Mas a gente sabe que a solução não está no falar demais. Atrapalha. Claro que atrapalha. O raciocínio é espontâneo, mas ele tem que ter a correspondência. Então, enquanto não há esta correspondência, aí tem que falar, que é para poder esclarecer. O seu Manuel chegou para mim e disse, o raciocínio não fala, mas tem que falar para poder divulgar e acordar aquele ser, o ser, que ainda não encontrou a solução. Porque a solução está em si mesmo. A solução não está na suposição, não está na filosofia, não está no milagre, porque a cultura racional é conhecimento. E o conhecimento é sentimento, é ligação. Livro na mão, para conhecer o que não conhecia, a si próprio. Este livro foi feito para isso. Por quê? Porque Deus é o criador do raciocínio. Ele nos criou neste mundo. Nós viemos do primeiro mundo, mas fomos à extinção. Então o verdadeiro Deus nos criou, nos deu a palma da mão toda a instrução de astrologia e etc. Então a solução da vida está no conhecimento que ele preparou para nos levar de volta. E no primeiro e no segundo conhecimento, já relatamos aqui, e agora o terceiro conhecimento, que é a última chance da vida da matéria. A solução está em si próprio, através do conhecimento. Sem conhecimento, nada feito, a não ser que ele, o Pai Eterno, interceda pelos méritos antigos que cada um já adquiriu. Faz sentido, doutor Carlos? É verdade, todo sentido. A vida tem solução, mas só pode ser solucionada por aquele que tem o conhecimento da solução, né? Quem faz parte do problema
é aquele racional fenomenal que no outro vídeo relacionado aos filósofos, o racional diz, é um racional fenomenal, vai à frente e volta atrás, eles ficam dando voltas, mas não se conhecem. Então tem dois aspectos que eu gostaria de colocar aqui. Um é teórico, essa parte da solução, o conhecimento da imunização racional vai se transformando num saber da própria pessoa. Ela é ciente no início e depois fica consciente desse saber, aí completa, ela está completa. E as provas são a parte da psicofísica pessoal, ela sabe que tem uma consciência, sabe que muda os estados de consciência, se torna um grande observador de si mesmo, começa a observar bem os outros e começa a falar o que vai acontecer, e o grau de acerto é o desenvolvimento do raciocínio dinamicamente, né? Isso está escrito no livro. Passa a conhecer, teoricamente, a estrutura do mundo invisível, a estrutura do universo, mas é uma estrutura que nos é revelada e funciona na prática, né? É aí que está. E o final é o início. Então a gente tem a revelação da origem, né, desse universo, a nossa origem, a origem da consciência, a origem da vida e o retorno, voltar à origem. Então isso tudo é teórico, mas a gente tem a revelação das 3 máquinas dentro da nossa cabeça e começa a observar as 3 energias que cada uma, eu falo que o racional nos alfabetiza em termos de psicologia e de energia. Então a gente sabe que o pensamento é ligado na energia elétrica e tal, tem a tendência para o bem aparente. A máquina da imaginação funciona com energia magnética, né? Fica aquilo gravado, e a pessoa, depois de fazer quarto a um defunto, passa dias e dias vendo aquela cena porque gravou com a energia magnética na máquina da imaginação. E a máquina do raciocínio é que faz a gente observar até a si mesmo, até enquanto está pensando, né? E essa que é desenvolvida. Então tem a informação básica, isso os acadêmicos falam assim, depois formam dados, depois formam conhecimentos, depois formam saberes, só que a cultura racional é o super tudo, né? É a ambição dos físicos teóricos, porque explica tudo. Eles falam de leis psicofísicas que não conhecem. A nós é revelado pelo racional superior, logo isso, as leis psicofísicas, que falta para completar a quântica com a relatividade geral e eles poderem explicar tudo, né? Eles têm que conhecer cultura racional. E, finalmente, na prática, o que tem no mundo, a natureza fez e é a favor da fase racional, paradoxalmente, porque há uma epidemia de ansiedade, está todo mundo desequilibrado, todo mundo acelerado, todo mundo ansioso, né? O pensamento acelerado é uma realidade. E os neurocientistas, desde a virada do milênio, falam que meditação é estado de não pensamento, cérebro bom não pensa. Olha que paradoxo, os neurocientistas que eram materialistas ao extremo, né, agora estão falando como os místicos sempre falaram, né, cérebro bom não pensa. Só para citação final aqui, o Yogananda diz, Deus começa onde o movimento cessa. Primeiro tem que parar de pensar. Né? Para parar de pensar tem que estar ligado numa energia superior à elétrica e à magnética. E aí para de pensar e começa realmente uma realidade que é atemporal e que realmente tem ligação com Deus. E a frase para mim que tenho consultório sempre a semana inteira, né? E estou lidando no front com essa epidemia de saúde mental, a pandemia do coronavírus só fez botar uma lente de aumento nisso. A verdade já era assim, né? Agora não tem como tampar o sol com a peneira, né? O pensamento é inimigo do pensador. As pessoas escutam isso e ficam perplexas, nunca mais esquecem. Chega a passar anos, o cliente volta e me fala, doutor, aquela frase eu nunca mais esqueci. Eu falei, é do racional superior, tá? No universo em desencanto. Então, a leitura racional no artifício é chamado meditação através do intelecto, na linguagem místico-religiosa é lectio divina, e por aí vai, já falamos isso diversas vezes. Então, a vida tem solução, mas é na leitura reflexiva do livro Universo em Desencanto, porque vai se ligando à energia racional, aí só maravilha. Muita gente pensa, vou ler esse livro porque eu quero arranjar um novo amor, eu quero ganhar na loteria, ficar milionário, dar volta ao mundo. Não, a cultura racional te oferece muito mais do que isso, que é deixar de sofrer e morrer, e uma nova vida, que é a vida no mundo racional. Então, a sair desse mundo aqui, para nunca mais voltar,
e ficar no mundo racional. Então, isso é o maior prêmio que a cultura racional te dá, muito melhor do que ganhar na loteria. Então, você está pensando que vai ficar rico, vai melhorar, às vezes até piora. E se você não conhece, o dever de quem não conhece e não sabe, não é protestar aquilo que desconhece, e sim procurar conhecer de fio a pavio, para depois, então, saber o que diz. A mania dos embrutecidos e atrasados é sempre a de impugnar o que não conhece, como coisa que conhecesse. Depois que conhecem, aí então dizem, se eu soubesse, há mais tempo eu já teria procurado saber o que era. Mas sempre está na hora. Está na hora de você conhecer cultura racional, ler o livro Universo de Encanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e salve.